Olá, hoje eu quero falar de um tema muito interessante e que tem a ver com todo o nosso desenvolvimento interno, psíquico, para que nós possamos desenvolver cada vez mais pensamentos proativos, trabalharmos emoções e também comportamentos dentro de um campo da inteligência emocional e ocupacional. Fundamental que nós possamos criar uma nova consciência para enfrentarmos todos os desafios e situações que nos colocam diante de problemáticas existenciais que produzem dentro do nosso ser angústias, sofrimentos e até mesmo crises afetivas. E o tema de hoje é como regular as emoções, afetos em tempos de pandemia. É um tema relevante, complexo e que nós encontramos, de fato, todo um conhecimento sobre esse contexto. A pandemia, cada vez mais, está criando uma sociedade amedrontada, gerando crises de comportamentos e, principalmente, os transtornos de ansiedade. Diante de tantos lutos, de tantas perdas, nós acabamos desenvolvendo essas crises. E é importante enfrentarmos para que possamos trabalhar em nós o autoconhecimento. E tudo isso começa com as emoções. O que são emoções? Emoção é uma sensação física, é aquilo que a gente sente. É provocada por algum estímulo ou situação, isto é, qualquer situação que enfrentamos, interpretando-a, e aí introjetamos esse estímulo e produzimos emoção. E é importante que saber administrar as emoções é fundamental. Essa administração do que é vivido e sentido é chamada pela psicologia de inteligência emocional. Nós aqui podemos citar uma obra muito interessante, que é a Inteligência Emocional, de um dos grandes pioneiros da psicologia, que trabalhou muito bem essa temática, que é o Daniel Goleman. E ele traz vários assuntos que reforçam a importância desse tipo de inteligência. A nossa inteligência não é regida apenas por um quociente intelectual. Há também outras dimensões a serem avaliadas, porque nós, de fato, temos uma inteligência múltipla. E é nessa multiplicidade encontramos a inteligência emocional como uma das dimensões intrínsecas do nosso desenvolvimento psicológico. Okay? Então, gerar autopercepção, autocontrole e equilíbrio é justamente uma das metas da inteligência emocional, para que nós possamos encontrar nessas instâncias a nossa serenidade, a nossa capacidade de enfrentar todos os desafios da vida sem precisarmos de sofrimento. E mesmo no sofrimento, nós, ao enfrentarmos, conseguiremos também tirar proveito para o aprendizado. Isso se dá nesta dinâmica. Inclusive, a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito bem esse contexto. Tudo que eu penso está dentro dessa dinâmica, nessa tríade. Eu penso, eu me emociono e eu também me comporto. Se eu penso negativo, há sempre uma emoção associada, como, por exemplo, a raiva, a desesperança. E, ao mesmo tempo, isso se transforma em comportamento. Ao invés de eu enfrentar as situações que me desafiam, que me provocam medo, eu acabo me recuando. E esse recuo também me exige novas interpretações e aí vai se criando um ciclo de pensamentos distorcidos. E nesse contexto, eu resgato um pouco da filosofia epicurista, que tem como seu grande expoente o próprio filósofo Epicúrio, que trabalhou muito bem os conceitos e o sentido de felicidade. Epicúrio dizia: o que perturba os homens não são as coisas, mas a interpretação sobre elas. Veja que isso reforça o que eu falei anteriormente. É por causa da interpretação que às vezes eu distorço a realidade, na forma como eu penso, como eu a julgo e assim por diante. Diante de uma situação, eu gero uma emoção, que gera uma interpretação, mas algumas dicas e orientações são fundamentais
para que eu também me proteja de tantos impactos negativos que chegam no meu interior. E eu acho interessante como proteger o cérebro das emoções negativas e desenvolver a gestão das emoções diante das situações enfrentadas no dia a dia. Um dos passos importantes é filtragem de pensamento avaliativo. Ou seja, nem tudo que eu estou ouvindo, nem tudo que eu estou vendo, eu necessito para mim. É importante a filtragem, a minha autoavaliação, checar os pensamentos, checar as informações que eu estou acolhendo para mim. Porque se eu não filtro, eu recebo tudo diretamente e acabo absorvendo, inclusive emoções negativas e sentimentos negativos.